e esse é o Entenda o Filme. Esse é o vídeo de estreia do quadro e o primeiro filme que eu vou explicar a fim de ajudá-los a compreender melhor toda a trama, narrativa, filosofia e motivos é o Matrix. Mas não só o primeiro filme, são todos os três filmes. Sim, isso mesmo. Pretendo sintetizar todo o universo Matrix de uma forma geral, de fácil compreensão, sem deixar passar fatos importantes da trilogia. A trilogia Matrix é extremamente complexa e esse é o principal motivo da dificuldade de se compreender. Mas fiquem tranquilos que irei esclarecer tudo. Matrix é uma produção cinematográfica estadunidense e australiana de 1999, dos gêneros ação e ficção científica, dirigida pelos irmãos Wachowski e protagonizada por Keanu Reeves e Lawrence Fishburne. Lançada em março de 1999, Matrix custou 65 milhões de dólares e rendeu mais de 456 milhões. O ano é aproximadamente 2199. Thomas Anderson é um entre os milhões de seres humanos adormecidos. Neuralmente conectado à Matrix, ignorava que o mundo em que vivia parecia estranho. Nesse mundo simulado, ele vive uma vida dupla. Nas suas atividades legais, ele é um tranquilo programador para a respeitável companhia de software Metacortex. Mas ele também é um hacker, penetra em sistemas de computadores ilegalmente e rouba informações sob o seu apelido hacker de Neo. Durante sua vida como um hacker, Anderson descobre algo conhecido apenas como a Matrix, e é descrita por Morpheus como uma vaga intuição de que Neo teve durante toda a sua vida, que há algo de errado com o mundo. Durante os anos anteriores aos acontecimentos de Matrix, Anderson gasta o seu tempo tentando encontrar um homem, um suposto terrorista, conhecido apenas como Morpheus. Mas o que Anderson não sabe é que Morpheus tem o observado por um longo período de tempo. Morpheus acredita que Neo seja o escolhido, mas as máquinas têm escutas telefônicas e Neo é encontrado, quase que simultaneamente pelos agentes da Matrix. Os agentes são programas que têm a aparência humanoide de agentes do FBI na realidade simulada. Eles entram na Matrix conforme necessário, a fim de protegê-la, matando qualquer homem que ouse interferir ela ou tente conhecer sua verdadeira natureza. Neo acaba sendo capturado pelos agentes. O agente Smith lê com atenção um arquivo sobre Thomas Anderson. Ao recusar-se a cooperar, os agentes implantam um software eletrônico no centro do seu corpo simulado pela Matrix, a fim de monitorar seus atos e os que procuram fazer contato a partir do mundo livre possam ser rastreados e destruídos. No entanto, eles têm a sua importância subestimada. Ele é resgatado por Trinity e o software é removido. Neo é levado até Morpheus. Thomas Anderson, que eles chamam pelo nome de Neo, tem a opção de se manter na sua vida cotidiana ou ver a realidade e aprender o que é a Matrix. Aceitando aprender mais sobre a Matrix, ele toma uma droga vulgarmente conhecida de pílula vermelha, destinada a perturbar seu corpo, neuralmente conectado à Matrix. Neo acorda desorientado, parece se encontrar fraco, sem pelos e nu, em uma cápsula de líquido ligada a muitos fios. Como as máquinas não têm uso para seres humanos despertos, ele é varrido automaticamente para o esgoto bruto para ser transformado em nutrientes, que é onde Morpheus e Trinity o resgatam inconsciente e conduzem a nave. Depois que Neo recupera sua consciência e é capaz de andar, Morpheus diz a verdade sobre a Matrix, sobre o mundo real e sobre o destino da humanidade. De primeira, Neo recusa-se a acreditar nele, mas finalmente percebe que a Matrix não é real e que não podia voltar atrás, não importa o quanto queira. Depois de ser recuperado seu choque inicial, Morpheus também conta a Neo sobre a profecia do escolhido e de sua crença de que Neo é esse homem. No dia seguinte, Neo começa sua formação, tornando-se especialista em muitas formas de combate, simplesmente carregando vários programas de treinamento diferentes em seu cérebro. Ele também recebe novas instruções de Morpheus de como libertar sua mente, e quão perigosos os agentes da Matrix podem ser. Depois de alguns dias a bordo da nave Nabucodonosor, Neo é levado para conhecer a Oráculo, que é uma espécie de vidente no mundo simulado, que deixa mais perguntas do que respostas no ar. Ela diz que ele tem o dom, mas parecia estar à espera de alguma coisa. Ela o avisa de que um evento virá, onde ele terá que escolher entre a sua própria vida ou a de Morpheus, e que um deles vai morrer. Em seu caminho de volta para o telefone, aparelho usado para voltar ao mundo real, o grupo da nave de Morpheus é traído por seu companheiro, Cypher, que fez um acordo com os agentes da Matrix, pois se ele entregasse Morpheus em troca, ele seria reconectado à Matrix. Na batalha, Morpheus é capturado e detido pelos agentes dentro da Matrix, enquanto que Cypher matava os integrantes da nave um por um. Porém, quando Cypher estava prestes a matar Neo, desconectando seu corpo com sua mente ainda na Matrix, ele foi morto pelo piloto da nave, que sobreviveu à sua traição. Neo e Trinity sabem que os agentes pretendem usar Morpheus para conseguir acesso a Zion, a última cidade humana onde os humanos podem nascer livres. A princípio, eles decidem tomar o curso de ação mais seguro, desconectando-o enquanto ainda estava preso na Matrix, assim causando sua morte. Então Neo percebe que este era o evento que o Oráculo tinha dito.
ele decide então que deve ir salvar Morpheus. Com Trinity ao seu lado, Neo luta contra a pesadamente armada tropa de guardas que estava estacionada em todo o edifício. Ele chega ao telhado do edifício só para ser confrontado pelo agente Jones. Neo descarrega 2 pentes de balas sobre Jones, mas o agente se esquiva delas sem esforço. Jones tenta um contra-ataque, mas Neo revela-se capaz de se esquivar das balas de uma forma que só agentes eram capazes de fazer, e aproveitando a distração da gente com a surpresa de ver um humano ser tão rápido quanto eles, Trinity dá um tiro a queima-roupa na cabeça de Jones, conseguindo assim matá-lo. Em seguida, usando uma metralhadora, Neo e Trinity salvam Morpheus com sucesso no piso do edifício em que ele estava. Tendo acabado de concluir com êxito a missão de salvamento no edifício protegido por guardas fortemente armados e agentes, um feito nunca antes alcançado, Morpheus leva isso como provas que Neo é na verdade o escolhido. Questionando Trinity, você acredita agora? Morpheus explica a Neo que o oráculo disse exatamente o que você necessitava ouvir e isso é tudo. Em seguida ele completa, Neo, em breve você vai perceber como eu, que há uma diferença entre conhecer o caminho e seguir este caminho. Atingindo a linha de conexão, Morpheus e Trinity regressam ao mundo real, mas Neo é impedido pelo agente Smith. Em vez de correr, Neo decide lutar com Smith. Neo habilmente combate Smith, quase demonstrando ter o mesmo nível de habilidade do agente, algo considerado impossível para seres humanos. No final, Neo é capaz de vencê-lo, atirando-o na frente de um trem. Smith então assume o corpo do condutor e sai da estação. Percebendo que tratava de uma luta de que não poderia vencer, Neo corre. Neo é perseguido pelo Smith e seus companheiros agentes, mas Neo é capaz de despistá-los e atingir a linha de conexão, só que acaba caindo em uma armadilha e é fatalmente atingido pelo agente Smith. Quando isso acontece a uma pessoa conectada neuralmente dentro da realidade simulada da Matrix, seu corpo fora da Matrix também morre. Trinity, vendo o corpo de Neo morrer, com seu espírito ainda na Matrix, diz ao seu corpo que ele não pode morrer e que o oráculo tinha anunciado que ela se apaixonaria pelo escolhido. Ele se levanta e os agentes atordoados tentam atirar novamente. Ele levanta sua mão e as balas param, suspensa no meio do ar, e em seguida caem no chão. Então ele olha à sua volta e percebe que ele pode ver o código da Matrix que cria tudo ao seu redor. Acreditando mais plenamente nos seus recém-descobertos poderes, ele, sem esforço, ressaca os golpes do agente Smith antes de mergulhar no próprio corpo do agente para destruí-lo por dentro. Neo então é visto deixando uma mensagem para as máquinas via telefone, uma advertência a elas, de que ele vai se opor às máquinas, libertando tantas mentes humanas quanto for possível. Matrix Reloaded é um filme americano de 2013, dirigido pelos irmãos Wachowski e protagonizado por Keanu Reeves no papel de Neo. O filme aborda temas como o domínio das máquinas sobre o homem, ficção científica e a liberdade. É a segunda parte de uma trilogia. Neo está totalmente confiante na sua capacidade de manipular o mundo artificial dentro da Matrix. Ele pode voar, tem uma enorme força e velocidade, tem habilidades telecinéticas e curativas e é quase invulnerável. Link, o novo navegador, comenta em uma determinada cena que Neo está dando uma de Superman. Após uma visita à Matrix, a tripulação retorna a Zion, uma enorme cidade onde se refugiam os humanos libertos das máquinas, e a nova geração de descendentes, quais gerenciam as ordens dadas pelo comando da resistência. Morpheus e os outros capitães se reúnem com o conselho para discutir a informação de que 250 mil sentinelas, máquinas de combates criadas para vigiar e aniquilar os membros rebeldes, estão organizando um ataque em massa, onde várias perfuratrizes estão escavando a fim de chegar a Zion, o que deixa todos em dúvida. Porém, Morpheus se recusa a acreditar que Zion possa ser destruída e que não importa como, a vitória será da resistência. Morpheus se pronuncia perante ao povo de Zion e declara que não há nada a temer, pois o domínio das máquinas está perto do fim. A tripulação da nave Nabucodonosor parte de volta à Matrix, onde Neo se encontra novamente com o Oráculo, que direciona-o para encontrar o Chaveiro, uma personificação de um programa da Matrix que tem acesso a inúmeras portas dentro do sistema. O Chaveiro é o único capaz de conduzir Neo diretamente à fonte, o coração do mundo das máquinas, que realmente contém todos os programas que sustentam a ilusão da Matrix. Depois que o Oráculo vai embora, o agente Smith, agora conhecido apenas como Smith, aparece, mas agora um pouco diferente. De alguma forma, Smith tinha se separado do resto do código da Matrix quando Neo destruiu, o tornando um programa livre e não mais um subordinado do controle da Matrix. Mas em contrapartida, ele tornou-se mais parecido com um vírus, capaz de inserir o seu código em outros sistemas e infectar outros programas e mentes humanas para fazer repetidas clonagens de si mesmo. Smith e seus clones atacam Neo, que luta de igual para igual com centenas de clones. Vendo, depois de um bom tempo que não poderia ganhar a batalha, vai embora. Trinity, Neo e Morpheus descobrem que o Chaveiro está com um programa dominante chamado Merovingian, cuja personificação é de um francês excêntrico, requintado e manipulador com tendências homossexuais, cujo acolhe programas exilados, defeituosos para seus próprios fins.
Alguns desses programas se parecem com lobisomens, fantasmas e outras criaturas consideradas sobrenaturais. A sua esposa, cansada do marido infiel, leva o trio até o chaveiro. Ao tentarem sair com ele, o Merovingian e seus guardas os flagram tentando fugir. Neo luta contra os guardas enquanto Morpheus e Trinity, junto com o chaveiro, fogem. Neo vence os guardas e vai atrás do resto do grupo, que foge de dois capangas de Merovingian que se assemelham a fantasmas. Mas antes que pudesse alcançá-los, a porta é fechada e a ligação dos portais é encerrada, deixando Neo sozinho em algum lugar da Europa. Enquanto isso, Morpheus e Trinity, levando o chaveiro, tentam numa perseguição pelas ruas da cidade se dispersarem dos capangas do Merovingian, em meio a um tiroteio. Não demora até um grupo de agentes aparecer e tentar eliminá-los. Por sorte, Neo aparece e salva o grupo após destruírem os fantasmas do Merovingian. O chaveiro explica que uma central nuclear na região da cidade deve ser desativada em um curto espaço de tempo para desligar temporariamente o sistema de segurança que abrirá a janela, o qual permitirá durante 5 minutos e 14 segundos que Neo, o escolhido, alcance a fonte que se encontra no andar de um arranha-céu, cujo nenhum elevador ou escada atinge. A operação é iniciada, porém a nave de tripulação designada a desativar a usina sofre um acidente quando é atacada por um grupo de sentinelas. Apesar de Neo aconselhar Trinity a não participar da missão dentro da Matrix, ela ignora, entra e desativa a usina. Quando Morpheus, Neo e o chaveiro entram no prédio, são surpreendidos pelos clones de Smith, que após um curto confronto conseguem escapar, porém o chaveiro é baleado e antes de morrer, entrega a chave que Neo precisava para entrar na fonte e Trinity acaba interceptada pelos agentes exatamente como Neo viu em seus sonhos. Abrindo a porta, Neo encontra-se com o Arquiteto, uma personificação do criador dos sistemas e design das sucessivas versões da Matrix. O Arquiteto apresenta a Neo um conceito radicalmente diferente da de que Morpheus defendia, alegando que Neo é realmente escolhido, porém o sexto escolhido, e prossegue dizendo que Zion foi destruída pelas máquinas 5 vezes antes, e os 5 escolhidos anteriores, confrontados com o dilema que se baseia em manter o equilíbrio da estrutura da mente humana, de permitir que a humanidade seja destruída assim que Zion for destruída diretamente pela Matrix, mantendo-se inerte, ou reiniciando a Matrix, onde ele, o escolhido, entraria e escolheria 23 pessoas, 7 machos e 16 fêmeas, para formar uma sétima Zion. Matrix baseia-se nesse ciclo repetido de destruição e recriação de ambos os mundos. Isso leva a crer que se o Arquiteto é o pai, a Oráculo é a mãe da Matrix. O Arquiteto adverte que todas as vidas humanas dentro e fora da Matrix vão morrer se ele não entrar na porta da fonte, mas Neo se recusa e parte voando do prédio em velocidade supersônica para salvar Trinity. Trinity, enquanto foge, é baleada por um agente, mas Neo a resgata e remove a bala alojada. Juntos, os dois saem da simulação da Matrix e voltam ao mundo real. Neo diz a Morpheus que a profecia foi apenas mais um sistema de controle usado contra eles e que a destruição de Zion é algo praticamente inevitável. No entanto, eles não têm tempo para refletir sobre a sua situação atual quando um grupo de sentinelas começam a cercar a nave. Neo e os outros são forçados a abandonar a Nabucodonosor e torcer para serem resgatados, pois a nave é destruída pelos sentinelas. Mas Neo para de repente, se vira para Trinity e diz: algo está diferente, posso sentir. Quando os sentinelas o abordam, Neo descobre que possui o poder de influenciar as máquinas no mundo real, exatamente como ele influencia os objetos no mundo simulado da Matrix. A força aplicada é extrema sobre ele. Os sentinelas são destruídos, mas Neo cai no chão, inconsciente após fazer muito esforço. Ele e os tripulantes são resgatados pela nave Hammer, que estão lidando com outro mistério enorme. Bane, um tripulante de outra nave, que é o único sobrevivente de um ataque das máquinas, que resultou em uma carnificina. O corpo de Bane tornou-se infectado por uma cópia do programa Smith, e traz Smith para o mundo de Zion, através da mente de Bane, deixando Neo próximo de seu maior inimigo, o qual terá que derrotar. Matrix Revolutions inicia imediatamente após os eventos do segundo filme. Como resultado de sua luta com os sentinelas, Neo retorna à consciência em um local isolado, uma espécie de limbo no qual sua mente é incapaz de se libertar. Trinity, após ameaçar o Merovingian, consegue salvá-lo. Neo deduz, através de suas novas habilidades, que na verdade a profecia da Oráculo estava correta. O escolhido deve retornar à fonte para parar a guerra. No entanto, o Arquiteto alterou a profecia e obrigou os antecessores de Neo a terminarem seu caminho com a destruição de Zion e do reinício da Matrix. Após uma última visita ao Oráculo, Neo aprende que não deve se preocupar com os sentinelas, mas com Smith, cuja clonagem se multiplica e não só irá conduzir a uma falha mortal da Matrix, matando todos os seres humanos e os programas dentro dela, bem como danificar seriamente a própria cidade das máquinas. Além disso, baseando-se nas explicações anteriores da Oráculo acerca da natureza da escolha, Neo aprende que a afirmação do Arquiteto de que a sua escolha para salvar Trinity iria definitivamente levar à extinção da humanidade estava incorreta.
Neo também é informado que agora tem o poder de escolha, e fica ciente de que pode acabar com a guerra e derrotar Smith. E para terminar a conversa, o oráculo diz: tudo que tem um começo tem um fim, Neo. Neo percebe que deve ir à fonte, a verdadeira, neste caso a cidade das máquinas, na esperança de parar os sentinelas e Smith. É dado a Neo e Trinity a nave Logos e partem em direção ao que parece uma viagem suicida à cidade das máquinas. Entretanto, o capitão Roland e os sobreviventes da tripulação da Nabucodonosor, Link e Morpheus, na aeronave Hammer, tentam retornar a Zion, agora cercada e diante do ataque das máquinas. Neo e Trinity são surpreendidos pelo passageiro clandestino Bane, que deixa Neo cego, mas é morto quando Neo descobre que ele ainda pode ver a aura do Smith, Bane, no caso, com uma espécie de terceiro olho provavelmente concedido pelos seus poderes. Neo, com Trinity como piloto, guia a Logos pelas defesas da cidade das máquinas, mas o acidente com a Logos, na batida em alguns destroços, faz Trinity se ferir gravemente, ocasionando sua morte, deixando Neo sozinho para enfrentar a cidade das máquinas. Neo encontra uma máquina cujo nome é Deus Ex Machina, que significa Deus surgido da máquina, e propõe uma paz entre homens e máquinas se ele parar Smith. A oferta é aceita. Neo entra na Matrix pela última vez e logo de cara percebe que Smith clonou todo o mundo simulado. Aparentemente, o Smith original luta contra Neo e parece ter finalmente conseguido poderes dentro da Matrix após ter transformado o Oráculo em um dos seus clones, ganhando assim seus poderes e dessa vez lutando de igual para igual com Neo. Os dois se envolvem numa aparente batalha sem fim. A luta catastrófica deixa os dois em posição de igualdade. Como Smith não conseguia derrotar Neo, e enquanto Neo percebeu que não poderia ganhar essa batalha. Tendo nada a perder, com a morte de Trinity e tudo a ganhar pela humanidade, Neo intencionalmente se sacrifica, permitindo que Smith vença, entre aspas, para que Smith infecte Neo. Mas Neo, transformado em Smith, mostra rachaduras no pescoço e começa a explodir, e todas as outras cópias de Smith na Matrix fazem o mesmo. Finalmente o vírus é totalmente eliminado do software da Matrix. Este processo de destruição aparentemente destrói Smith e a consciência de Neo também. Porém, há suspeitas de que Neo tenha sobrevivido porque ele enxerga a cidade das máquinas enquanto seu corpo é levado pelas máquinas, enquanto em Zion, as máquinas interrompem o seu ataque e fogem, em resposta à paz que Neo propôs. Assim como a paz, Neo também tinha negociado que qualquer mente humana que se tornasse consciente da natureza da Matrix seria permitida a liberdade sem interferências. Um pouco antes do fim do filme, vemos um gato preto andando abaixo de uma escada destruída. Isso foi uma alusão a uma cena onde Neo vê um gato preto que aparece 2 vezes no primeiro filme, um indício de que algo tenha sido alterado dentro do código da Matrix. Para Neo, isso foi uma experiência de déjà vu. No final, acompanhamos um diálogo entre o arquiteto e o oráculo, e depois com Sati, onde esta última pergunta se verá Neo novamente, e o oráculo responde que provavelmente sim. Agora sim, depois de refrescar a memória de vocês, com o resumo da trama dos 3 filmes, vamos começar a entender o universo de Matrix, que revolucionou o cinema e a ficção científica em vários sentidos, misturando referências de anime, mangá, histórias em quadrinhos, cultura, cyberpunk, filosofia, kung fu, dentre outras várias referências. Agora eu vou começar a explicar o universo de Matrix, o seu mundo, como aconteceu, como as máquinas conseguiram o domínio e etc. Bora lá! Em Matrix, o mundo que conhecemos é uma realidade virtual, tipo Second Life ou The Sims, lógico que bem mais evoluído, né? É como se tudo que você vê agora, à sua volta, seu computador, sua xícara de café, não existisse. Para ficar mais claro, é como se fosse um jogo mesmo, como os que eu citei antes. E você está vivendo dentro desse jogo, mas sem saber. Depois que algum indivíduo sai da Matrix, ele deve passar por um período de recuperação, pois seus corpos nunca foram usados, os olhos doem e os músculos estão atrofiados. A recuperação leva em média 1 semana por aí. Para isso, usa-se a acupuntura, que ativa os músculos. A visão se recupera em alguns dias. Para entrar e sair da Matrix é necessário um operador, que são as pessoas que cuidam dos equipamentos enquanto as pessoas estão dentro dela e providenciam todo tipo de equipamento que as pessoas venham a precisar. Além disso, o operador é responsável por encontrar uma saída para as pessoas, que pode ser uma cabine telefônica ou um telefone em um apartamento próximo, onde as pessoas são transmitidas para fora da Matrix. Na Matrix, os agentes são os homens de campo dos robôs. Eles têm como função manter a ordem e caçar qualquer um que possa ser considerado uma ameaça. Não existem muitos agentes, porém a destruição causada durante sua atuação é muito violenta. Os agentes têm força e agilidade fora do comum. É praticamente impossível destruí-los, pois eles são ao mesmo tempo todos e nenhum. Tá, vou explicar. Cada pessoa inserida na Matrix pode ser o hospedeiro temporário dos agentes, pois eles não têm um corpo fixo. Basta uma pessoa ver algo anormal ao seu redor que o sistema chama o agente
para que ele entre no seu corpo. Os agentes podem até mesmo desviar de tiros, eles usam ternos pretos e óculos escuros, assim como um pequeno fone de ouvido por onde recebem contatos de outros agentes. Agora eu vou explicar um pouquinho da história antes dos filmes, ou seja, tipo um prelúdio dos filmes, tá? Em uma data não oficializada, entre o ano de 2000 e 2010, os cientistas criaram o primeiro computador dotado de consciência. Estava iniciada a era da inteligência artificial. A partir de então, a evolução dos computadores explodiu, com os próprios computadores projetando novos computadores cada vez mais inteligentes. Foram criados então os primeiros robôs com forma humanoide. Inicialmente eles não eram parecidos com humanos, mas tinham a mesma formação corporal. Nessa época, a maioria dos robôs eram utilizados em serviços que iam desde a limpeza caseira até a pesquisa genética. Nesse período, eles foram atualizando suas formas, tornando-se cada vez mais parecidos com os humanos. Chegou uma época em que era impossível distinguir um humano de um robô. Foi então que começaram as disputas entre humanos e robôs, pois os robôs exigiam serem tratados da mesma forma que os humanos e não apenas como meras máquinas de trabalho. E o que era para ser um avanço terminou como um retrocesso. As máquinas se revoltaram e decidiram escravizar os humanos. Se iniciou então uma guerra contra as máquinas. Essa guerra durou vários anos, até que perto de seu fim, em um último ato de desespero, a humanidade fechou o céu, tampando assim o sol, na esperança de que os robôs, que utilizavam energia solar para se recarregarem, acabassem se desligando. Porém, as máquinas se deram conta de que podiam utilizar os próprios humanos como fonte de energia para a inteligência artificial, uma vez que o corpo humano produz muita energia. As máquinas venceram a guerra, destruíram o mundo verdadeiro e aprisionaram todos os humanos em casulos, de onde elas tiram a energia de que precisam para sobreviver. E enquanto estão aprisionados nessa espécie de casulo, vivem em uma realidade virtual. Quando a última e definitiva versão da Matrix foi feita, ela não funcionou corretamente para 1% dos humanos, que eram ejetados dela. Alguns desses sobreviveram e formaram Zion, a cidade que os robôs querem encontrar a qualquer custo para eliminar o último foco de resistência humana. A Matrix teve algumas versões antes de chegar à sua definitiva. O arquiteto criou a primeira versão beta de Matrix baseada nos seus conceitos de realidade. A primeira versão foi uma versão perfeita, que impossibilitava os humanos de terem sentimentos ruins a fim de evitar uma realidade simulada que trouxesse sofrimento e dor aos humanos. Os humanos não aceitaram seu mundo perfeito, sem dor e sem guerra. O programa entrou em colapso e muita gente morreu. O arquiteto então criou a segunda versão beta de Matrix, em que o ambiente virtual reflita as características distorcidas e nocivas dos humanos, pensando que eles assim aceitaram o programa. Ou seja, ele recriou um outro mundo de Matrix, só que agora com os pensamentos e sentimentos ruins, tipo ódio, tristeza, etc. Os humanos também não aceitaram, óbvio, seu mundo de dor e guerra, né? O programa entrou em colapso e muita gente morreu de novo. O arquiteto falhou e não entendia por quê. Ao ver que o arquiteto era incapaz de resolver o problema sozinho, Deus Ex Machina, sim, aquele do terceiro filme, analisou o problema. O problema era que o arquiteto não entendia os usuários do programa, ou seja, os humanos. Deus Ex Machina tomou a decisão de criar um programa para resolver este problema. Ele criou um programa cujo propósito era entender a mente dos humanos e servir de ajuda ao arquiteto, auxiliando-o a manter a Matrix em bom funcionamento. Este programa foi chamado de Oráculo. Para que os humanos servissem de bateria, era preciso que aceitasse o mundo virtual como sendo real, com todas as suas forças. Logo, a falha do arquiteto estava em criar mundos que não aceitavam o processo natural das escolhas humanas. O oráculo estudou os seres humanos e percebeu que tudo fluía para um único ponto, as escolhas. Deste ponto em diante, para cumprir seu propósito, era necessário que o oráculo entendesse de que modo se processavam as escolhas humanas. O oráculo descobriu que os valores mentais do ser humano, como crenças, experiências, histórias de vida e sentimentos conectados ao meio social da pessoa, sempre apontam para uma escolha. Dessa forma, o oráculo percebeu que uma vez que possa ter controle sobre os valores mentais da pessoa, automaticamente mudaria a escolha da pessoa. Moldando a escolha do ser humano, não haveria razão para os seres humanos escolherem rejeitar o sistema Matrix como nas versões Beta 1 e Beta 2. Só que esse controle não seria 100% eficaz. As crenças, experiências, histórias de vida e experiências conectadas ao meio social da pessoa nem sempre determinaria a escolha humana. Porque ninguém é igual, né, cara? Não existe um padrão e nem sempre o meio ou valores interferem nas escolhas de um indivíduo. Portanto, a análise mental do oráculo não é 100% precisa. Digamos que era 99%. E o oráculo sabia que esses 1%, que ainda teimavam em rejeitar o sistema principal, também possuíam suas vivências e sentimentos. E desde que não percebessem, se tais características mentais fossem moldadas, automaticamente as escolhas futuras destes 1% de gente também seriam moldadas.
Dessa forma, seria extremamente fácil para as máquinas produzirem um sistema virtual que suportasse essas pessoas cuja resistência era forte demais, desde que as seguintes regras fossem seguidas. Presta atenção agora, hein? Os humanos deveriam ter uma constante lembrança da guerra contra as máquinas, ter consciência que um dia foram libertos da Matrix ou que são filhos de pessoas que foram libertos. Zion deveria ser um lugar bastante desagradável. Crer em um ser supremo para direcionar as esperanças. Todas essas características forçariam os habitantes de Zion, que esses habitantes de Zion seriam, no caso, o 1%, a aceitarem o novo sistema virtual, que é Zion. Você ouviu bem, sistema virtual. Agora vai prestando atenção que você vai entender. A partir desse momento, qualquer ser humano que ameaçasse o sistema virtual mentalmente seria eliminado por sentinelas, mantendo o equilíbrio do sistema por mais tempo. Zion, portanto, não é um mundo físico. É um mundo virtual. É uma camada, a camada Zion. Está ligada à camada Matrix através de interfaces de software, que requerem protocolos e senha para se comunicar. Essas interfaces da Matrix são representadas por telefones, assim como em Zion são representadas por plugs cranianos. O problema com isso é que até o momento os criadores, podemos chamar assim, não sabiam como programar um sistema onde exista ao mesmo tempo controle de crenças, experiências, histórias de vida e sentimentos, e ao mesmo tempo este sistema seria computacionalmente previsível a fim de evitar que esse número de 1% aumente com o tempo? Deus Ex Machina criou então um programa cujo propósito era responder essa pergunta. Este programa foi chamado de Merovingio. Merovingio percebeu que o dilema da estabilidade computacional estaria totalmente resolvido caso um programa simples fosse colocado em todas as simulações dali para frente. Merovingio postulou que inserindo a causalidade na Matrix, o sistema funcionaria de modo autogerido, pelas próprias ações humanas. Considerando que o oráculo pudesse analisar as características mentais que moldam uma escolha e o Merovingio analisasse as consequências dessa escolha, que automaticamente levaria às novas escolhas com novas consequências, o sistema seria gerido automaticamente sem necessidade de intervenção externa. A causalidade tornava possível conhecer o futuro, desde que tivesse dados primários confiáveis, no caso as escolhas. O algoritmo da causalidade foi colocado no programa Oráculo, fazendo com que ela ganhe o poder de prever o futuro, já que consegue processar a escolha humana ao mesmo tempo que analisa as consequências dessas escolhas, através dessas escolhas e assim sucessivamente. O programa Merovingio tornou-se então dispensável por ter perdido seu propósito. Em Matrix, programas com defeito ou que perdem sua função devem ser enviados à fonte para serem deletados. Essencialmente, programas não foram criados para fazer escolhas. Entretanto, todo programa tem as características mentais humanas. Por exemplo, a Oráculo cozinha biscoitos e coloca amor neles, Quer dizer, as máquinas pensam como se fossem humanos mesmo. Merovingio então foge para o sistema e adota um novo propósito. O novo propósito de Merovingio é tornar-se um traficante de informações, já que domina o entendimento da causalidade, mas não domina o entendimento das escolhas humanas. Sendo assim, ele se torna limitado a prever apenas os fatos cujas escolhas já foram realizadas. Ele cria então uma base com programas antiquados ou com defeitos, que assim como ele deveriam ser deletados, e arranca todas as informações contidas neles para uma futura análise. E é por isso que ele no terceiro filme fala: traga-me oráculo e eu lhes darei seu salvador, pois ele precisa dela. Os seres humanos desistem fácil e certamente com o tempo perderiam a força e a vontade de viver, e perderiam lógica a esperança. Por isso, o oráculo tinha em mente que os habitantes de Zion direcionassem suas esperanças em um ser supremo, ou seja, o oráculo percebeu que se o povo de Zion tivesse um Messias que também fosse humano e lutasse pela liberdade e realizasse milagres no sistema, teriam suas forças revigoradas a cada dia. Para criar o escolhido, a oráculo determinou que a saída seria concentrar toda a anomalia da escolha humana num único ponto de falha. A esperança seria uma das forças mentais que moldariam a escolha da população de Zion na guerra contra as máquinas. A partir do momento que a característica mental formula a escolha, então os habitantes de Zion não fizeram essa escolha livremente, portanto a escolha já havia sido feita. É por isso que Neo é chamado de O Escolhido. Ele não faz nenhuma escolha, todas as escolhas já foram feitas, ele apenas deve entendê-las e aceitá-las. Com isso, outra questão é levantada: como deixar tal responsabilidade nas mãos de um humano? As máquinas jamais fariam isso. E como o povo de Zion iria entregar as responsabilidades nas mãos de uma máquina? Obviamente, eles também não fariam isso. Logo, a única forma de resolver o impasse era criar um programa, exatamente, um programa que simulasse um humano de forma tão perfeita, mas tão perfeita, que até o próprio programa acreditaria que era um humano. O próprio programa deveria acreditar que seria o salvador, a esperança e a liberdade daquela gente. É nesse sentido que o arquiteto percebe que ele continua
irrevogavelmente humano, porque mesmo depois de ser capaz de realizar na Matrix coisa que nenhum humano conseguiria, mesmo depois de corromper o código binário de um agente, mesmo depois de sentir claramente o fluxo da causalidade ao prever que Trinity iria tomar um tiro, lembram dos sonhos? Várias vezes tinha tipo previsões nos sonhos, né? Ainda assim, ele não se sentia um programa. Ele ainda se sentia humano. E foi programado para ser dessa forma mesmo. O escolhido trabalhou a história inteira para as máquinas sem saber, ajudando a moldar as escolhas dos habitantes de Zion. Mas a função do escolhido era muito mais complexa que isso. Diferentemente de Matrix, em que as pessoas eram concebidas artificialmente mantendo um controle populacional por parte das máquinas, Zion tinha um problema, pois os habitantes concebiam filhos através do sexo, impossibilitando o controle por parte das máquinas. Cedo ou tarde, Zion puxaria os recursos de hardware que a Matrix necessitava para se manter ligada. Era necessária uma formatação constante assim que a população de Zion chegasse a um limite populacional. Portanto, a outra função de Neo é voltar à fonte, disseminar parte de sua programação e reinserir o programa original. Depois disso, escolher 23 pessoas, 16 fêmeas e 7 machos, para reconstruir Zion a fim de reinstalar a Matrix para a próxima versão. A Matrix está em sua sexta versão oficial, o que leva a concluir que houve 6 versões de Matrix oficiais, houve 6 escolhidos, houve 6 formatações, ou seja, destruições de Zion, o que dá mais certeza de que Zion é virtual, cara. Vocês acham mesmo que as máquinas destruíram Zion 6 vezes para logo depois reconstruir tudo novamente? Isso se encaixa com as profecias pronunciadas por Morpheus, de que havia um homem dentro da Matrix que podia fazer coisas incríveis e que libertou os primeiros humanos, dizendo que um dia iria voltar, o que é exatamente o que o arquiteto diz para Neo fazer. Se Neo se recusasse a escolher tais pessoas, Zion seria formatada sem chance de ser reconstruída e Matrix principal quebraria, fazendo com que a humanidade desaparecesse. No final do primeiro Matrix, o agente Smith foi corrompido por Neo, perdendo seu propósito e consequentemente sendo obrigado a voltar à fonte para ser deletado. Assim como o Merovingio, Smith fugiu para dentro do sistema e assumiu um novo propósito, o da destruição. Tendo Smith dominado a Matrix, ele teria acesso total às interfaces para acessar Zion, já que Zion também faz parte da simulação. Ou seja, ele não foi para o mundo real, como o Neo não exerce influência sobre as máquinas no mundo real, apenas na simulação. Mas essa não era a preocupação de Deus ex machina. A camada Zion não era o principal problema. O principal problema é que Smith teria acesso direto a corromper todos os programas ligados à Matrix, isto é, o software no mundo real de verdade, inclusive o próprio Deus ex machina, que está ligado à Matrix e à fonte. Ou seja, não era sobre salvar Zion de Smith, era sobre salvar a si mesmo e as outras máquinas. Smith facilmente conseguiria completar seu objetivo se não fosse Neo. A mutação causada por Neo no final do primeiro filme possibilitou Smith evoluir, tornando-se impossível de isolá-lo ou rastreá-lo. Nesse sentido, o único programa da Matrix capaz de derrotar Smith seria Neo. Sabendo que Smith estava sem controle e o único programa capaz de derrotá-lo era Neo, Deus ex machina faz um trato com Neo em troca da paz em Zion se ele destruísse Smith. Sendo Smith uma cópia inversa de Neo, a união do código de programação contida nos dois se autoanularia. Neo se sacrifica ao mesmo tempo em que isso mata Smith. Neo não é destruído nessa ocasião, no máximo entra em colapso. As máquinas então pegam seu residual Shell Image naquela bálsamo e levam para um conserto básico, né? Afinal, Neo é necessário para um futuro próximo reboot do sistema. Outra coisa que eu achei muito interessante é que mesmo após a rebelião das máquinas, cara, o segundo filme mostra que os seres humanos ainda têm que usá-las, tipo, como é mostrado na cena em que se passa dentro de Zion, onde uma máquina controla a água e a outra cria o oxigênio, tipo, necessário para nossa sobrevivência, né? Nós temos controle sobre as máquinas, mas as mesmas exercem o mesmo controle sobre nós. Se nós as desligarmos, morremos, e se ela nos matar, elas param de funcionar por falta de energia. Matrix tem uma forte analogia com o cristianismo, né? Existe uma trindade benigna no filme, composta por Trinity, que significa trindade em inglês, Morpheus, deus dos sonhos na mitologia grega, ele faz o papel de João Batista ao preparar o caminho para o escolhido, e o de Deus Pai ao assumir a figura paterna de todos que já foram libertos da ilusão, e de Neo. Neo, no caso, seria o escolhido, né, um substituto para Jesus Cristo. Na primeira aparição de Neo, ficamos logo sabendo qual será sua função na trilogia. Choi, um cliente de Neo, chega ao quarto de Neo com alguns amigos para pagar e receber uma encomenda. Ele lhe agradece de uma maneira que passa a ser quase uma profecia sobre seu futuro. Aleluia, você é meu salvador, cara, o meu Jesus Cristo pessoal. No primeiro filme da série, há mais de 10 referências a Neo como o eleito ou o escolhido.
Em Matrix Reloaded, percebemos quando Neo sai de um elevador na cidade de Zion e é abordado por pessoas de várias faixas etárias, muitas com trajes orientais e trazendo oferendas nas mãos, e Trinity lhe dizendo: eles precisam de você, que Neo é querido, respeitável. Neo é o nosso salvador, melhor amigo. Essa é uma das mensagens sutis que a trilogia passa nas suas entrelinhas. Porém, a principal mensagem da trilogia é um novo conceito de verdade. Em um diálogo, Neo pergunta: o que é a Matrix? Morpheus responde: você quer saber o que é a Matrix? Matrix está em toda parte. É um mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade. Que verdade? Que você é um escravo, Neo. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu em uma prisão que não pode ver, cheirar ou tocar. Uma prisão para sua mente. Quando Neo vai consultar o oráculo, encontra um menino com trajes budistas que conseguem entortar colheres sem tocá-los. O menino diz: não tente dobrar a colher, não vai ser possível. Em vez disso, tente apenas perceber a verdade. Neo questiona: que verdade? Que a colher não existe. Ué, a colher não existe? O menino responde: então verá que não é a colher que se dobra, apenas você. Para a série Matrix, a verdade é que tudo é niilismo. De uma forma bem resumida, cara, niilismo é a desvalorização e a morte do sentido, a ausência de finalidade, de resposta ao porquê. A trilogia Matrix é sem dúvida uma das maiores do cinema, né? Pode não ser a melhor, mas está entre elas com certeza. É óbvio que tem falhas e furos, normal para qualquer saga, ainda mais uma que nem a Matrix, que tem uma profundidade gigante. Mas isso fica de lado quando enxergamos a profundidade das coisas, né? Que nos é apresentada na trama dos três filmes, sua filosofia e referências, por exemplo. A história com certeza é uma das melhores e pelo fato dela ser complexa e inteligente, acabou ficando difícil para o entendimento geral, já que muitas pessoas, por não entenderem direito o primeiro filme, deixaram de lado os outros dois. Mas a saga é boa, velho. Na minha opinião, o primeiro filme sempre será o melhor, mas os outros também merecem parabéns. Bom, rapaziada e moçada, espero que tenham gostado, espero que tenham curtido. Vão vir mais vídeos nesse mesmo estilo. Eu vou estar procurando sempre filmes que tenham sido, que ficaram difíceis para o entendimento geral. Vou procurar filmes com tramas inteligentes e complexas para poder explorar mais e esclarecer os fatos que ficaram difíceis aí para compreensão geral, beleza? Então é isso aí mesmo. Valeu, falou, abraço e até logo.